Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O movimento Escola Sem Partido luta contra a imparcialidade em sala de aula e o que eles chamam de ensinamento enviesado. O que é isso? O movimento é contra, por exemplo, a discussão de gênero no plano de ensino e a visão da educação baseada em Paulo Freire. É isso mesmo? Qual é a sua opinião sobre este tema e o que pensa esse movimento, como ele se articula, o que ele pensa da escola hoje, o que ele pensa da universidade pública hoje? Nosso ponto de partida, aqui no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com, hoje está na companhia jornalista, integrante do Observatório Interamericano de Biopolítica, Christian de Rosa. Aqui conosco também o vereador em Florianópolis, pelo PSOL, o vereador Afrânio Bopré. O programa recebe ainda o advogado Miguel Najib, procurador no estado de São Paulo, fundador e coordenador do movimento Escola Sem Partido. Também o programa está na companhia da professora Claudete Mitman, que é secretária de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Ensino em Santa Catarina. E aqui conosco também Bruno dos Santos Vieira, que é estudante do curso de Economia na Universidade Federal de Santa Catarina e que integra o grupo Estudantes pela Liberdade. Senhores, a senhora, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Queires, pensou móveis, pensou Queires, a número 1. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Bom, eu vou começar o programa justamente com o procurador Miguel Najib para explicar para o telespectador, para mim também, o que é o movimento Escola Sem Partido. Boa noite. Boa noite, Renato. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma correção. Opa, pois não. O nosso movimento não luta contra a imparcialidade, como foi dito aqui no início do programa. Nós lutamos pela imparcialidade. Sim, claro. Não é? Obviamente. Claro. Nós somos um movimento que se coloca contra o uso político e ideológico das escolas, das salas de aulas em particular. Seja de qual for o partido, seja qual for a corrente política ideológica. Nós entendemos que o ambiente da sala de aula deve ficar livre dessas tentativas de manipulação que hoje os alunos vêm sofrendo. Isso acontece em quais esferas? Em todo o sistema de ensino. O senhor diz no ensino público apenas? Público e particular. Público e particular? Sim, os professores que se formam nas universidades vão para as escolas públicas e particulares. E se eles saem com a mente direcionada, com determinadas simpatias políticas e ideológicas, eles acabam levando essas simpatias para dentro das escolas. Bom, isso não é algo programático, isso aí parte do jeito de ser, das ações, do pensamento de cada professor. Não está no conteúdo programático, né? Está também, de certo modo, eu vou dar um exemplo aqui no estado de Santa Catarina. O currículo da Escola Pública de Santa Catarina adota oficialmente o materialismo histórico como marco filosófico. Ou seja, o Estado de Santa Catarina, por meio de alguns servidores públicos da Secretaria de Educação, se comprometeu oficialmente com uma ideologia. Em nome de que eles fizeram isso? Não pode, é proibido, a Constituição não permite. Então, existe certamente esse aspecto, são inclinações pessoais, simpatias, que um professor não se sente constrangido a conter dentro da sala de aula, o que é um abuso. Levar as suas... Evidentemente que todos nós temos as nossas inclinações, as nossas simpatias e preferências. Mas quando nós estamos nos dirigindo a indivíduos em processo de formação, indivíduos vulneráveis, como são os estudantes, que não podem sair da sala de aula, que são obrigados a assistir às aulas dos professores, nós devemos fazer um esforço moral, um esforço ético e jurídico também, para conter as nossas inclinações, as nossas tendências e preferências, e não usar o nosso cargo, não usar o segredo da sala de aula, não abusar da presença obrigatória do estudante na sala de aula para fazer a cabeça do estudante. Para fazer uma defesa de uma ideologia, por exemplo. Para transformar o estudante
simplesmente em réplica ideológica do professor. Ok. Bruno, você estuda economia na Universidade Federal de Santa Catarina, correto? Perfeito. Tá, você percebe isso na sala de aula? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, já está com o microfone aqui. Queria agradecer aí o convite, né, que me foi feito para estar presente aqui, o Movimento Estudantes pela Liberdade, só para fazer, né, uma breve explanação. É um movimento, na verdade, internacional, né, mas que atua nacionalmente aqui sob o nome de EPL, Estudantes pela Liberdade, e busca, né, tentar conscientizar as pessoas, em especial de duas bandeiras que são bastante amplas, a liberdade econômica e a liberdade individual. No que tange a liberdade individual, e aí que tem tudo a ver com esse assunto de hoje aqui, né, a gente entende, nós, do Estudantes pela Liberdade, e eu aqui, na minha pessoa principalmente, entendo que esse é a postura que a gente sim evidencia hoje nas escolas, dada aí a nossa experiência, principalmente quem é da minha faixa etária, que acabou de sair eventualmente aí do ensino médio, teve presente no ensino fundamental alguns anos atrás e está hoje cursando uma universidade, a gente nota isso de uma maneira muito, muito forte, né? Muito presente, quase como se fosse uma maneira assim, naturalizada mesmo de tratar com a questão de uma opinião. Mas isso é exceção ou é regra? Isso passa a ser regra, pelo menos nos ambientes que a gente convive. No teu curso especial, eu sei que é bem carregada essa situação, né? Não sei se o mesmo acontece no direito, na medicina, enfim. Eu acho que a situação da universidade, ela é em especial, e aí eu posso falar um pouco melhor sobre a minha do que em relação às outras do país ou de Santa Catarina, mas eu acho que no caso da universidade, tudo bem, assim, eu acho que é grave o que se passa, principalmente alguns episódios pontuais, mas eu me refiro com especial dedicação ao ensino fundamental e médio, porque, no fim das contas, é onde a maior parte dos cidadãos vão acabar passando. E se dá a formação do indivíduo, se dá a dos formação valores e tal, do entendimento de mundo, né? A questão dos valores é o fundamental aqui, que a gente acha que é afetado sim diretamente, e assim, casos não faltam, até relatados com certa naturalidade, enfim... Bom, daqui a pouco vou pedir que você relate alguns casos, alguns episódios, enfim, de alguma situação ou constrangedora ou que teria acontecido na sala de aula. Bom, professora Claudete, existe a grade curricular, né, existe o currículo, né, a matéria que tem que ser levada à sala de aula, lecionada. Existe o valor, existe o entendimento, existe a ideologia de cada professor, o que é legítimo. Agora, como é que se separa isso, né? A grade curricular, o conteúdo programático e os valores, os ideais de cada professor. Isso acontece na prática e isso acaba se misturando? Como é que isso acontece? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro eu queria colocar que muito além de ser dirigente do sindicato, eu sou professora alfabetizadora. Trabalhei durante 30 anos alfabetizando crianças de escolas públicas, de periferia, e trabalhando com situações de vulnerabilidade que talvez muitas pessoas que estão aqui nunca chegaram a trabalhar. Então, a gente, além de ser professor, a gente é aquela pessoa em que os pais se dirigem, pedem, colocam as angústias. E, claro, eu tenho a minha ideologia, a minha visão política. Agora, como cidadã, eu aprendi a respeitar a ideologia dos outros. Agora, o diálogo, como dizia Paulo Freire, ele te torna um cidadão melhor, ele te liberta. Se nós não permitirmos o diálogo e como é que eu vou dizer, como Nelson Rodrigues dizia, que a unanimidade é burra, e quando não tem o contraponto, você não avança enquanto sociedade. E eu questiono essa história de que as escolas de ensino médio, eu estou dentro delas o tempo inteiro, elas estão fazendo apologia a uma ideologia. Aliás, nós passamos anos e anos e anos estudando em livros didáticos que nos ensinavam só a história do opressor e nunca do oprimido. Então, no momento que a gente coloca os dois lados frente a frente para que a pessoa possa ter uma ideia daquilo que ela quer, nós não podemos fazer? Para mim, isso não é educar. É simplesmente omissão. O estudante está em formação, sim. Mas como todos nós sabemos, o jovem adolescente, ele é rebelde, ele busca o seu caminho e ele é questionador.
E se você colocar algumas coisas, ele vai olhar para ti e vai te questionar. E ele bem que faz muito bem em fazer isso. Então, Paulo Freire dizia que a situação opressora é antidialógica. E dentro da escola o diálogo tem que ser feito. E vou dizer mais uma coisa. As agências formadoras, tanto particulares quanto públicas, que formam os nossos professores, que hoje estão dentro das escolas, são péssimas. Porque muito diferente do que está sendo dito aqui, não se discute política. Se quer a formação à distância, se quer a formação daquele que não tem opinião e não tem posição. Se forma um povo respeitando todas as opiniões e fazendo o diálogo. E dentro desse diálogo se chegar a um consenso daquilo que é melhor para a sociedade. Agora, omitir não é o caminho. Bom, o seguinte, queria saber do Christian, daqui a pouco a opinião do vereador Afrânio. Christian, nós estamos falando, na prática mesmo, de uma constatação de uma ideologia de esquerda que vocês percebem na sala de aula e que isso seria equivocado pelo fato de estar ali uma defesa de algum tipo de ideologia? Basicamente seria um movimento que é predominante de discurso de esquerda na sala de aula? É isso? Boa noite. Sim, boa noite. Bom, na verdade, até mais do que, claro, dentro desse pensamento de esquerda que a gente percebe, que é uma coisa, na verdade, tão evidente, né? Eu conheço, assim, a gente conhece milhões de pessoas que tiveram uma geração inteira, na verdade, que tiveram isso como uma influência a partir da convivência na escola. Mas, basicamente, o que a gente vê como um avanço, digamos assim, dentro do âmbito da família, por exemplo, né? Eu acho que mais do que de esquerda, ela é também antifamiliar em muitos aspectos. Antifamiliar? Em que aspecto, por exemplo? Por exemplo, quando ela contesta valores familiares. Quando a gente fala a questão do oprimido, por exemplo, que a professora lembrou, né? Essa questão do oprimido é uma questão muito conhecida de quem frequentou a escola, de quem frequenta, e a universidade também, principalmente, mais ainda. E o que a gente vê quando a questão da opressão, a opressão passa a ser, na verdade, uma questão assim, dos valores da sociedade. Exemplo, bom, a gente tem um exemplo agora, mais recente, que é a questão da ideologia de gênero. A ideologia de gênero que coloca essas questões, que coloca a questão da família como um problema. A família, a estrutura da família, questiona a estrutura da família, etc. São questões que podem até ser discutidas, né? Mas a questão, o problema maior é que a família tem muitas questões morais que são prerrogativas da família, né? De Sabe que tratar. Eu estava conversando com um professor há um tempo atrás, na Rádio CBN Diário, o professor Fernando de Souza, ele é doutor em sexologia aqui na UDESC, um estudioso, um pesquisador, e ele me disse o seguinte, o entendimento dele, de que há um receio por parte de uma sociedade que é, em sua maioria, conservadora, de que se você levar a questão de gênero para a sala de aula, o meu filho vai ser gay, a minha filha vai virar lésbica. Não é isso. Não é isso. Não é. Ele diz o seguinte, olha... Nem se questiona o valor de família. Ele diz o seguinte, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque o cidadão nasce com isso. Nasce com isso. Pode entrar no debate. O que, segundo ele, iria acontecer é minimizar o sofrimento de daquele que está sendo oprimido, que se sentem humilhadas, enfim, com a ideia de conscientização. Mas não iria, segundo ele, que é pesquisador, não iria estimular de forma alguma, não iria tornar gay aquele que não é. Com certeza. Bom, mas o debate está aberto. Vereador Afrânio Beaupré, daqui a pouco nós vamos entrar na questão de gênero, mas nessa questão ideológica, não político-partidária, mas mais viés de esquerda, viés de direita. O senhor acredita que há isso de uma forma intensa na sala de aula? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas. Boa noite à professora, a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu queria dizer assim, que a sala de aula, ela não é neutra, de modo algum. Nem pelo seu conteúdo e nem pela sua própria forma física, vamos dizer assim. Eu até uso, porque eu também sou professor e uso, eventualmente, a expressão, a palavra aluno. Mas ela, por si só, ela já é uma demonstração de superioridade de quem a declara. Porque o prefixo a quer dizer negação. E luno quer dizer luz. O professor está
na frente de apagados. É isso que quer dizer. E ele tem a luz, e quem está à sua frente é ignorante. Quando eu acho que isso é um erro, mas isso é uma demonstração do quê? De uma já construção ideológica. Quando eu prefiro dizer que somos todos estudantes, professores e aqueles que estão conosco também na sala de aula. Então aí já há um entendimento ideológico da própria sala de aula. Mas além disso, há uma construção hoje em curso, que é isso que eu quero me ater, de certa forma, de uma ideia de higienização da sociedade. Vamos voltar ao movimento eugenista. Voltar ao movimento eugenista, um movimento que trouxe problemas gravíssimos para a humanidade, né, vinculados a uma ideia de raça pura, de limpeza, como se a forma de pensar, o contraditório, o que eu chamo de sociodiversidade. A escola não pode ser um casulo. A universidade, a sociedade que vivemos é uma sociedade de conflito, é uma sociedade de desigualdades, de injustiças, não só de opressão, mas também de exploração. Essa sociedade, a escola é reflexo dela. Um projeto de lei, eu digo, a lei nunca faz a sociedade 100%. A lei, ela é, ao contrário, ela é expressão da sociedade. Há tempos atrás, não muito longe, era legítimo, eticamente, era economicamente viável, era moralmente aceitável e juridicamente amparado a escravidão no Brasil. E assim inúmeros outros exemplos. E assim inúmeros outros exemplos. E nós fizemos com que a sociedade rompeu aquela amarra, aquele estágio societário, jurídico, e construiu uma superação. Eu considero que o nosso estágio que nós vivemos hoje é um estágio de democracia e deve ser preservado. A pluralidade de ideias tem que estar presente na sala de aula. E o professor tem que estar preparado para ser plural na relação. Mediador, para ser mediador. Eu não entendo. Mas pelo que eu estou percebendo aqui, a contestação mas não precisa de lei. Mas pelo que eu estou percebendo, a crítica não é com relação à mediação, é com relação a ser unilateral. Não, né? Então, mas sobre isso eu digo assim, o professor, para merecer este título de professor, ele tem que expressar ao conjunto do processo de ensino, de reflexão, de ideação, de idealização, ele tem que expressar a pluralidade de ideias. Ao contrário de a gente negar as ideias, nós temos que afirmar a pluralidade. Bom, então vamos fazer o seguinte, nós vamos ampliar o debate para daqui a pouco, depois do intervalo, aí espero a participação de todos e a interação de todos. Se fosse possível responder a esse ataque que foi feito antes do intervalo, porque tentaram caracterizar o nosso projeto de lei como uma iniciativa eugenista. Só faltou dizer que era um projeto nazista. Então eu gostaria de chamar a atenção dos seus telespectadores para essa tentativa desonesta de caracterizar o nosso projeto de lei como sendo uma tentativa higienista ou nazista ou eugenista. Isso é inaceitável. O nosso projeto apenas coloca dentro da sala de aula a Constituição Federal. Então ficamos com esse... Eu gostaria de, depois do intervalo, ter a palavra para explicar isso bem aos telespectadores. Também gostaria de isso é inaceitável. Rebater, sem conhecer o projeto de lei. E falar, inclusive, sem conhecer o projeto de lei, isso é inaceitável. Chamar de eugenista... O senhor não precisa levantar o dedo. Não, eu estou indignado com essa acusação. Isso é inaceitável. Então vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, nós teremos o debate propriamente dito. Neste momento inicial, tivemos aí as manifestações, as explanações dos nossos convidados e o debate depois do intervalo. Até já.